entrando aqui vai deixando meu coração mais feliz. Bom, já são 20 horas. Eu vou convidar vocês todos, queridos irmãos, para serenarmos o nosso coração e iniciarmos a prece. Que o Senhor misericordioso, que nosso irmão Jesus Cristo, responsável pelo nosso planeta Terra, que os irmãos espirituais possam, na noite de hoje, chegar a todos os nossos irmãos com problema de saúde, que nesse momento são tantos e são incontáveis, que auxiliem os médicos, os enfermeiros, os familiares daqueles que estão doentes, por todos os irmãos que desencarnaram nos últimos tempos de Covid ou por outras complicações. Agradecer o amparo da espiritualidade maior e pedir que me auxiliem para que as palavras que sejam ditas na noite de hoje possam ser a necessária para cada um dos irmãos que me assiste nesse momento das suas casas, que me recebe nas casas, para receber as palavras de Deus, da espiritualidade maior. Muito gratos pelo encontro da noite de hoje, nós iniciamos a exposição doutrinária. Que assim seja. Bom, o tema da exposição doutrinária da noite de hoje é deixar vir a mim os pequeninos. É um trecho bíblico de João, o evangelista, né? E antes de começar qualquer parte das exposições, da exposição, eu gostaria de dizer que o Arthur Valadares tem uma exposição com o mesmo título que eu já ouvi, assim, eu sou mãe, né? E mãe, de vez em quando a gente sente necessidade de ler e pensar a educação, sou também psicanalista. Então, de vez em quando eu tenho essa necessidade, eu escuto mais uma vez a exposição que tem exatamente esse título. Não fui eu que escolhi o título, foi a dona Albertina, mas parece que ela adivinhava que eu adoro o tema. E eu já ouvi assim, dezenas de vezes essa exposição. Assim, ainda que eu não tenha ouvido mais uma vez nesses últimos tempos, para tentar não ficar tão influenciada assim pelo Arthur Valadares e fazer uma exposição nova, diferente para vocês, eu vou dar uma citadinha nele ali num trecho que eu já tinha até memorizado, mas eu trago introjetada provavelmente essa exposição já em mim, então eu peço desculpas e digo que assim, provavelmente a minha fala vai ter introjetada a fala do Arthur Valadares, mas muita coisa não vai estar citada, porque, enfim, eu tentei não me contaminar ouvindo mais uma vez. Mas o meu discurso tem o dele por trás, com certeza. Sim, Maria Cristina, o Arthur é maravilhoso, eu concordo contigo. Bom, diz o Evangelho segundo o Espiritismo e a parábola bíblica que muitas crianças estavam acercando Jesus ali, no momento em que ele fala a frase, e os apóstolos impediam as crianças de vir e chegar em Jesus. Imagino que devia ser meio como um popstar que a gente tem que ficar segurando, né? Que os seguranças têm que estar sempre controlando, porque senão sufoca a pessoa, né? E aí as crianças ali tentando vir a Jesus e os apóstolos impedindo, e Jesus então fala a frase que ficou famosa, que todo mundo vai lembrar: deixar vir a mim os pequeninos.
Segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Espírito Protetor de Bordeaux, em 1863, que vem falar desse trechinho da fala de Jesus, ele diz que essas palavras tão profundas não estariam se referindo somente àquelas criancinhas ali presentes, mas também aos espíritos inferiores, encarnados ou não. E Jesus chamava de infantis os espíritos que ainda não entenderam o verdadeiro sentido da vida. Jesus queria que os homens se entregassem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. E aí, por todas mães, que o Evangelho traz e o Espírito de Bordeaux nos traz, eu acho que a gente tem que entender que não podemos entender que toda mulher nasceu para ser mãe, mas que toda mulher, e também homem, por que não, tem a capacidade de amar como uma mãe, que todos nós podemos amar de forma maternal. Porque eu já falei isso em outras situações e o Evangelho em vários momentos fala nesse amor de mãe, né? Porque eu acho que é o que é mais próximo desse amor que a gente tem que chegar um dia. É um amor menos egoísta, que pelo menos é para ser, né? Nem todas as mães conseguem desenvolver esse amor não egoísta, mas aquelas que conseguem ser aquilo que se espera de uma mãe, conseguem entregar o seu filho para o mundo. O maior desejo de uma mãe, vamos pensar vocês todas que são mães, não é ver um dia o seu filho ter a alegria de amar alguém como você o ama, isto é, a gente é tão não egoísta na maternidade que tu deseja que quando teu filho tiver o marido dele ou a mulher dele, que quando tiver os filhos dele, te amem muito mais do que tu ama, enfim, do que é a expectativa da gente, e isso é a possibilidade de um amor muito menos egoísta, né? Então, Jesus com essas palavras tá chamando não as crianças para ali, mas todos os homens de boa vontade para trabalhar em prol das criaturas que ainda são pequeninas no seu entendimento da espiritualidade maior, que ainda não entenderam o verdadeiro sentido da caridade. Não, queridos irmãos, não é somente as crianças que Jesus se referia, mas penso que todos nós, quando ouvimos a palavra bíblica, imaginamos a cena e pensamos nas crianças, nas nossas crianças, nos nossos sobrinhos, nos nossos filhos, nos nossos netos, que naquela época as crianças eram consideradas miniaturas de adultos e muito pouco valorizadas pela sociedade. E é sobre as crianças e a missão dos pais que eu pretendo falar na noite de hoje. Não a maternidade consanguínea ou aos pais formalmente ditos também pela adoção, mas a maternidade e paternidade total, a possibilidade de sermos mães e pais de todos aqueles que amamos e que estão no nosso entorno. Bom, falando das crianças mesmo, desses bebês que vêm pra gente muito puros de coração, não porque não fizeram nenhuma maldade em outras vidas, mas porque desconhecem o que fizeram. Esses pequenos seres que vêm pra gente e que mesmo carregado de muito conhecimento, claramente espíritos mais velhos, vêm puros. Eles não sabem mesmo o que já fizeram. Vêm a essa vida prontos para aprender o verdadeiro valor da humanidade. E nós, como seus responsáveis, temos a obrigação de ensiná-los. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho essa semana, que eu tô realmente muito mexida na semana passada.
Desencarnou o meu compadre Fábio, padrinho da minha filha mais nova, a Fernanda. E aí, claro, me fez lembrar há 12 anos atrás, quando a gente teve que decidir por batizar ou não a Fernanda e etc., no que a gente pensou quando escolheu padrinhos. Nós decidimos batizar primeiro, que fique claro, porque as famílias são católicas e tinha muita cobrança de que se batizasse, que era importante batizar. Nós vimos que para as avós era muito importante e a gente achou que não nos custaria fazer isso por elas. E aí, para batizar, diferente de talvez um outro casal, nós queríamos escolher uma pessoa que fosse uma pessoa de boa vontade, alguém realmente caridoso. Eu não estava preocupada em escolher padrinhos religiosos e nem muito menos espírita, mas eu queria escolher padrinhos que fossem da verdadeira caridade, pessoas que se encaixassem na máxima, fora da caridade não há salvação. Eu escolhi, na minha opinião, fui muito feliz na minha escolha, e eu tô contando isso para vocês por 2 motivos. O primeiro, porque eu acabei não conseguindo dedicar a essa exposição o tempo que eu gostaria de ter dedicado. Eu acabei dedicando muito tempo à família do Fábio e aos meus pensamentos que não estavam tão tranquilos para essa exposição. E segundo, porque o tema de hoje me remete à maternidade e o desencarne do Fábio me remete a uma mãe. Quando eu penso em maternidade, eu penso nesses presentes que a vida espírita me dá, que é conviver com esses exemplos de mães que nos cercam aqui na casa espírita. Essa geração mais velha que eu e que muitos estão aqui, que tem idade para ser meus pais, e que me ensina todos os dias o que é a verdadeira caridade e o que é a verdadeira maternidade. E eu aprendo todos os dias e sou muito grata. Não vou citar nomes de todas essas pessoas que vêm me ensinando, porque eu esqueceria de pessoas importantíssimas, mas vou citar um nome, que é o da Dona Edésia, mãe do meu amigo Fábio, e que fará muita falta aqui na Terra. Mas certamente está sendo mais necessária em outras esferas. Mais necessário em outras esferas. E eu vou repetir aqui um trecho da mensagem que eu enviei a ela no momento que eu soube do desencarne do filho dela, o Fábio. Eu sei que ela não irá se incomodar com isso. O trechinho que eu separei foi: só manda essa mensagem para lembrá-la que ainda que a dor e a saudade possam ser enormes, a senhora está deixando seu filho desvestir a roupa do corpo físico com uma de suas missões cumpridas. Seu filho passou por essa vida espalhando amor e trabalho árduo, ajudando pessoas e fazendo bem. Eu acredito, queridos irmãos, de coração nas palavras que escrevi. E sabemos, nós todos aqui, que uma das missões mais importantes que um sujeito pode ter nessa vida é o de pai e o de mãe. E quando nossos filhos se tornam pessoas de bem, cumprimos parte importante das nossas missões. Então, se vocês têm pessoas de bem como filhos, agradeçam e tenham certeza que parte da missão de vocês está cumprida. Eu ainda estou no caminho, ainda não cheguei lá. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, essa questão vem. Um espírito superior responde que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes o dirijam pela senda do bem e lhes facilitou a tarefa, dando às crianças uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muito há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim, de fazê-las dar frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles,
suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Isto é, Deus coloca sim cada um desses pequenos espíritos na nossa vida para que ainda muito ingênuos, muito débeis, muito delicados, para que a gente possa lhes ensinar as lições de amor e da caridade. E é função dos pais colocá-los no caminho de bem. E vão cumprir juntos todas as coisas, os pais com seus filhos, todas as coisas que eles não fizerem direito. Assim como vão estar cumprindo o seu papel se conseguirem, sim, criar seus filhos nas leis do amor e da caridade e fazer filhos do bem. Voltando um pouquinho no Livro dos Espíritos, a questão 383 questiona sobre a utilidade de passar pela infância. E a resposta é que aperfeiçoar os espíritos que nesses períodos estão mais acessíveis às impressões que recebem, isto é, aperfeiçoar espíritos nesse período que estão acessíveis a impressões que recebe. Para o dicionário, impressão é a influência de algo sobre os nossos sentidos. Isto é, a criança estaria receptiva para receber as novas ideias. Assim, as leis do amor podem ser recebidas pelos pequenos de um modo muito mais fácil do que se já nascêssemos adultos. A infância é, então, a nossa deixa para melhorar o mundo. Eu sei que eu já contei essa história e muitos de vocês em exposição, aqui mesmo no SEDAC, e muitos de vocês já devem tê-la ouvida, mas eu já estou num momento, assim, eu já fiz bastante exposição doutrinária e algumas histórias parece que elas cabem muito bem, apesar de eu já ter contado. Então eu vou começar a repeti-la assim, não há outro meio. A história é de um pai que trabalhava muito intensamente no escritório dele, cheio de trabalho até em cima, assim. E aí, tá lá o pai no trabalho árduo, aparece seu filhinho de 5 anos. Pai, vim te ajudar a trabalhar. O pai era um pesquisador importante e estava trabalhando em pesquisas que poderiam mudar o mundo. E aí o filho vem feliz da vida e diz assim: pai, quero melhorar o mundo, vim aqui te ajudar a salvar o mundo. O pai fica ali meio desesperado por uns segundos, aí enxerga uma revista que tem um mapa-mundi dificílimo, assim, todo complexo, um mapa cheio de nomes, de títulos, de coisas. Então ele diz: já sei, vou fazer um quebra-cabeça desse mapa-mundi aqui. E aí ele pica lá o mapa inteiro, entrega para a criança e diz: olha, monta o mapa e quando tu tiver terminado de montar o mundo, tu vai ter me ajudado a salvar o mundo. Salva o mundo montando ele. Ele acha que agora ele tem horas para trabalhar sossegado, que o filho não vai voltar tão cedo. Pois o filho, em uns 20 minutos, aparece com o quebra-cabeça todo montado. O pai então olha para ele e diz: filho, como que tu conseguiu montar tão rápido? E aí o filho explica: pai, salvar o mundo era muito difícil, porque eu não conheço bem o mundo e o mundo é muito grande. Mas atrás do mundo tinha uma pessoa. Aí eu decidi que eu ia salvar a pessoa, que daí quando eu virasse o mundo ia estar salvo. E eu fiz assim. Por que eu acho que coube muito bem essa história aqui? Porque de verdade, assim como esse menino salvou uma pessoa para salvar o mundo, quando Deus nos dá um filho, um sobrinho, um neto e coloca na nossa vida, Ele está nos dando a oportunidade de salvar uma pessoa, esse serzinho, de colocar uma pessoa melhor no mundo para que a gente possa fazer um mundo melhor. E desse modo, o menino sabia o que nós todos deveríamos saber, que a gente não vai conseguir salvar o mundo,
mas a gente pode salvar as pessoas do nosso entorno, melhorar esses pequenos serzinhos que estão vindo para esse novo mundo. Desse modo, e todas essas palavras foram ditas para que a gente tenha muita clareza de que uma das funções mais importantes que a gente pode receber nessa vida é a de receber espíritos como filhos. E a segunda mais importante aí, receber espíritos como netos, né? Que são filhos duas vezes. Eu tenho a alegria de informar o que para muitos pode ser uma preocupação muito grande, mas ao mesmo tempo é a certeza de que sua missão está sendo cumprida aqui, que você está fazendo aquilo que você se comprometeu. A alegria que eu vou contar agora para vocês, queridos irmãos, jovens pais, avós, tios e padrinhos, é que esses espíritos que chegam ao planeta Terra nesse momento aqui têm uma função importantíssima para a Terra, nesse mundo de regeneração que se inicia. A gente está rumo a um mundo de regeneração e os espíritos que estão vindo para ajudar as pessoas nesse caminho. Essa pandemia, queridos irmãos, não é mera coincidência. E nem esse monte de criança que nasce num momento em que tanta morte acontece. Mais do que nunca, nesse momento é preciso que falemos sobre educação. Sim, eu sou psicanalista e na minha vida profissional eu escrevo um blog, então eu vivo escrevendo sobre a função dos pais na educação dos seus filhos, vivo falando aos pacientes sobre estabelecer regra, dar limites, fazer com que o filho respeite pai e mãe. Mas aqui, queridos irmãos, eu estou falando de uma outra posição. Eu falo desse lugar de espírita, daquela que sabe que muito mais importante do que ter um filho que é um grande profissional ou que sabe respeitar clientes e chefes, é importantíssimo que esse sujeito entenda o valor do amor e da caridade. Citando Arthur Valladares, se eles tiverem esses valores espirituais, vão sim ser bons profissionais, respeitar regras, etc. Isto é, se conseguirmos ensinar que sejam sujeitos do bem, esses sujeitos serão todas as outras coisas que nós desejamos para eles. Esse conceito, queridos irmãos, não vem nem da psicanálise, nem de nenhuma outra área de estudos psicológicos, mas vem de uma só função, do amor a Deus, da compreensão do amor pelo próximo, um amor verdadeiro e real. O jornal Correio Espírita, de fevereiro de 2015, falando a respeito de educação, conta a seguinte história. É uma história de um menino de família pobre que toda vez que ele ia à cidade, voltava trazendo um presentinho para a mãe. De início, ele trouxe ali um retrós de linha de costura. Depois, outros objetos, sem qualquer objetivo ou aplicação. E todos eram entregues à mãe como presente. Ela recebia com naturalidade e nunca perguntou como que o filho havia conseguido. Ela sabia que o filho não tinha dinheiro para comprar aqueles presentes. Ela nunca perguntou como que ele tinha feito. Nada perguntava e os presentes iam se tornando cada vez melhores. Ela sorria, beijava, abraçava o filho pelo gesto amoroso. E ficava assim. Até que um dia, ele já adulto, foi preso em flagrante praticando um roubo a uma joalheria. Foi julgado, considerado culpado e, como era um sujeito da Idade Média, sentenciado à morte na forca. Bom, foi aquele alvoroço. Família, ninguém sabia o que fazer, eles não tinham posses para advogado. Também tinha muito pouca chance de alguém pego roubando na Idade Média sair da situação da forca. Foi muito sofrimento para a mãe. E aí, quando estavam lá, já no momento da forca, já estavam o juiz, o batedor, o padre para a extrema-unção,
O povo curioso para assistir à morte do rapaz, o jovem pediu para falar com a mãe. A mãe então chega até ele, como era de costume, e muito triste, sucumbida de tristeza pelo que acontecia com o filho, e ele diz: olha, mãe, eu quero que a senhora nunca esqueça deste momento. Eu estou morrendo graças à senhora. Se a primeira vez que eu lhe dei aquele retroço de linha, a senhora tivesse me perguntado como eu tinha conseguido, eu não teria me tornado um ladrão. Eu criei o hábito de roubar porque não tive quem me orientasse. Eu achava que era normal roubar, porque era criança, porque me faltava juízo, e a senhora nunca me ensinou o contrário. Hoje, percebo o erro que eu cometi. Não dá mais para voltar atrás na minha situação, mas eu ainda tenho irmãos pequenos, mãezinha, e eu não quero que eles passem pelo mesmo infortúnio que eu. Então, mãe, que você possa mudar na educação dos meus irmãos, para que não aconteça com eles o mesmo que ocorreu comigo. Bom, eu acho que é uma bela lição para todos nós. Educar não é tão simples como parece. Segundo, ainda, esse mesmo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que explica esse trechinho do que deixai vir a mim os pequeninos, ter fé verdadeira não se trata de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga leis inteligentes, que revelam a universalidade. Educar, então, um homem do bem não pode ser diferente. A gente não pode educar sujeitos que não pensem, que não raciocinem, que não possam saber por que estão fazendo o bem. A gente tem sim que educar sujeitos voltados para o bem, que estejam voltados a fazer mais e algo pelo outro. No entanto, não aqueles que façam isso instintivamente, mas sabendo o que estão fazendo e por que fazem, sem humilhar ninguém, sem julgar ninguém. E para isso é preciso que nós sejamos exemplos de pais, que os nossos filhos nos olhem e pensem: nossa, ele tenta fazer o bem. Bom, muitos de vocês podem estar pensando: sim, eu quero ser uma avó, uma mãe, uma tia maravilhosa que dá um exemplo do bem. Mas, Márcia, eu não sou o homem de bem que eu gostaria de ser. Eu não sou o pai que eu gostaria de ser. Eu queria ser muito melhor do que eu sou. E aí eu lembro das palavras do Haroldo Dutra na exposição que fala em reforma íntima, em que ele fala que se pergunta diversas vezes por que não existem espíritos puros dando palestras espíritas. E segundo Haroldo, é uma reserva de mercado. Se os anjos se botarem a fazer palestra espírita no centro, nós, tadinhos, ainda longe de sermos essas pessoas muito boas, não teremos nenhuma oportunidade de servir. Imagina, se eles começarem a dar passe, dar palestra, fazer o diálogo fraterno, eles seriam muito melhores que a gente, indubitavelmente, mas eles nos tirariam a oportunidade de servir e de aprender. Porque se eles vão ocupar daí todo o serviço espírita, se eles forem ocupar com aquilo que fazendo melhor do que nós. Se estamos aqui, é porque a gente ainda está numa reforma íntima. Assim, não vai ser sendo perfeito que nós vamos ser um bom exemplo para os nossos amados filhos, netos e etc. Mas tentando ser o nosso melhor a cada dia. E deixando claro aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, a todos no nosso entorno, né? Nossos afilhados, as outras crianças, filhas dos vizinhos, que sim, nós ocupamos esse lugar de seres imperfeitos, que temos que melhorar muito, mas que estamos dispostos a tentar
dar o nosso melhor para nos melhorar. Na continuidade do item 19, ouvimos as seguintes palavras: deixar vir a mim os pequeninos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixar vir a mim os tímidos e os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixar vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixar vir a mim os sofredores, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida, revelando-lhes o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso de tamanha virtude que se aplica a todas as chagas dos corações e as curas? É o amor e a caridade. Então, se tiver amor e caridade na nossa vida, nós não teremos nada para temer. Em todos os instantes da nossa vida, se tivermos amor e caridade, a gente vai poder dizer: que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha, e entender de fato a vontade do Senhor. Se tivermos certeza da sabedoria divina, saberemos agradecer as tribulações, apesar do inevitável sofrimento que nos causa. Confiando em Deus, saberemos que cada problema ou dor tem uma motivação divina, e que a mão de Deus está em cada pequeno acontecimento de nossas vidas. Que nós possamos, queridos irmãos, ser gratos a cada minuto do nosso viver e ensinar os nossos pequeninos seres ao nosso entorno a serem gratos juntos. Sejam os nossos pequenos seres de fato crianças ou pessoas que ainda não entenderam os verdadeiros valores da vida. Que nós possamos entender pelo nosso exemplo e fazer entender pelo nosso exemplo, e não pelas palavras bonitas que a gente fala. Na sequência, Kardec nos traz que se tivermos amor, teremos tudo o que podemos desejar na terra, pois teremos a pérola sublime que nem as mais diversas circunstâncias, nem os malefícios dos que nos odeiam e perseguem poderão jamais arrebatar. Se tivermos amor, tereis colocado os vossos tesouros, aonde nem a traça nem a ferrugem os devoram, e vereis desaparecer insensivelmente da vossa alma tudo que possa manchar a pureza. No dia a dia, queridos irmãos, sentiremos que com essa atitude, que as dores da matéria vão se tornando cada vez mais leves. E se a gente conseguir educar nossos filhos, o que é uma tarefa muito difícil dentro das leis do amor, da caridade verdadeira, sem dúvida, a gente vai ser, e eles serão junto conosco, como pássaros que voam nos ares e não lembram da terra. A gente vai ir subindo incessantemente e subindo sempre, até que a nossa alma possa ser impregnada dessa verdadeira vida no seio do Senhor. Eu sei que essa tarefa é muito difícil, ainda mais agora para a gente, espíritos imperfeitos. Mas tenhamos fé, estudemos, tentemos a cada dia fazer o nosso melhor, e certamente no futuro, ainda que longínquo, conheceremos essa, que é a verdadeira vida e a verdadeira felicidade. Muito obrigada, irmãos, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de falar a vocês. E agora eu convido para fazermos uma prece final, agradecendo a oportunidade de estar aqui, queridos irmãos, com cada um de vocês, e pedindo que cada um aqui presente possa colocar em prática no dia a dia as palavras aqui ditas e expostas, que possamos levar a paz aqui adquirida para os nossos queridos familiares. Que chegue às nossas casas as bênçãos do Senhor e a todos os hospitais, casas de saúde, a todos os irmãos necessitados, aqueles que se entristecem pela solidão desse momento de pandemia. Enfim, que o nosso amor chegue a cada um de vocês. Obrigada, queridos irmãos, por terem me ouvido.
Que assim seja e que possamos seguir em paz. Muito grata eu tô por estar aqui com vocês, por cada um de vocês que me ouviu aqui na noite de hoje. Espero que as palavras tenham chegado aos corações de vocês e que de fato a gente possa fazer um bom trabalho. Eu ainda estou no caminho, mas já caminhei um pouquinho rumo à educação dos meus filhos, mas sei que tem muitos aqui que ainda estão num caminho, tem muita vovó e vovô aqui, né? Espero que nós possamos, de fato, fazer um mundo melhor com essas pequeninas criaturas que estão aí. Muita saudade, ai Cida, saudade realmente. Saudade de todo mundo aqui. Oi, Márcia. Nossa, Márcia Meurer. Obrigada, Márcia. Bom final de semana para todo mundo, realmente. Obrigada por todos que estão aqui. A Viviane, a Cida, Cris, assim seja de fato. A Lucilene. Gente, estou muito feliz mesmo. Espero que tenha chegado aos corações de vocês. Agradeço a espiritualidade maior por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Muita gratidão, dona Neide, querida. A gratidão é toda minha, gente, por estar podendo estar aqui, por estar podendo falar um pouquinho com vocês, por ter podido estudar para poder falar essas palavras que com certeza eu estava precisando muito mais do que vocês. Luciano, enfim, queridos irmãos, também vou fazer a mãozinha de prece. Muito grata mesmo por estar aqui com vocês. Vou encerrar então.